Ó, o desenvolvimento da Ethereum deve utilizar o upgrade, né? A atualização Pectra na Ethereum na testnet agora. Para a rede principal, essa atualização deve ser lançada com expectativa para abril. E eu quero te passar, eu estudei hoje o dia inteiro o que seria essa atualização Pectra e o que pode mudar na rede Ethereum e, obviamente, a gente entender se isso pode fazer com que o preço do Ethereum evolua ou desevolua, obviamente pensando em ganhar mais dinheiro para comprar mais bitcoins, né? Então, cara, nós teremos agora, provavelmente, se nada atrasar, e geralmente a rede Ethereum atrasa, nós temos a expectativa para a atualização da Pectra em abril, tá? A última atualização forte que nós tivemos pós o Demerge, que aconteceu em 2022, então vamos fazer um retrospecto aqui. Principais atualizações. Demerge aconteceu em 2022. Se eu não me engano, outubro de 2022, acho que foi setembro, onde a rede Ethereum passa a ser... Ela sai do Proof of Work, a prova de trabalho, ou seja, minerar com placa de vídeo, ou seja, com computador, e ela passa a ser prova de participação, e aí você pode colocar stake na rede Ethereum. Tudo isso aconteceu por dois motivos. Ou os caras querem ser ESG e entrar nessa política woke, a gente não pode gastar energia, ou seja, a garantia energética do dinheiro eles querem mandar embora, ou, que é o que eu acredito, eu não sei, tá? Mas o que eu acredito é que eles tenham mudado de Proof of Work para Proof of Stake, ou seja, de prova de trabalho para prova de participação, para preparar as atualizações futuras do Ethereum, que vai chegar num limite que é os shardings, onde a blockchain do Ethereum vai se dividir em 32 blockchains, e para isso você não poderia ter prova de trabalho, porque as pessoas poderiam tirar a prova de trabalho de uma ou outra rede e ela ficar suscetível a ataques, tá? Então eles fizeram o lance do stake para que o stake consiga dar validação para toda a rede. Beleza, isso aí é a parte técnica da parada. Então, 2022 tivemos essa grande atualização, a principal atualização do Ethereum até hoje. Na verdade, a segunda principal atualização, porque a primeira foi a implementação dos contratos inteligentes, né? Ali a partir de 2018 para 2019. E aí, beleza. Mudança de Proof of Work para Proof of Stake em 2022. 2023 para 2024, nós tivemos uma atualização chamada Proton Dunking Shardings. Qual que é a parada? A galera entendeu que a rede Ethereum não conseguia escalar e os preços começavam de gas, né? O preço de transação começou a ficar extremamente alta e a rede ficou engripada. Por quê? Porque estava todo mundo utilizando o contrato inteligente na rede Ethereum e os caras falaram, cara, do jeito que tá, não dá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa implementar e incentivar, a gente que eu digo, imagina a Ethereum Foundation, os devs do Ethereum, né? A gente precisa incentivar com que outras aplicações aconteçam e utilizem essas aplicações como uma camada de dados e que elas validem esses dados na rede Ethereum, ou seja, uma forma de escalar o Ethereum. Como seria isso? Através de segundas camadas. Então você tem ali a criação e implementação de rede Arbitrum, que é uma segunda camada do Ethereum, rede Optimism, que é uma segunda camada do Ethereum, rede Mode, segunda camada do Ethereum, rede Base, rede Linea, rede Bera, um monte de rede que agora não vou lembrar, mas assim, são dezenas, talvez já tenha ultrapassado centenas, né, de blockchains segunda camada do Ethereum. E aí o que aconteceu? Isso deu uma vazão pro Ethereum, porque você tirou aquelas milhões de transações por dia no Ethereum e você pulverizou ela, né, ou está pulverizando em outras redes. Só que isso tem um custo. Por quê? Porque chegou um momento que para você pegar essa segunda camada e validar na rede Ethereum, você precisa pegar essas informações que rodaram na segunda camada, fazer, entre aspas, um ponto zip, né? Ou seja, deixar compactada essas transações e jogar na rede Ethereum. Só que isso tem um custo. Porque você imagina que é um monte de bloco e um monte de transação rodando nas segundas camadas. Para você validar tudo isso na primeira camada, você precisa ocupar espaço em bloco, e ocupar espaço em bloco significa, né, pagar. Então, assim, deu uma ligeira queda nas taxas do Ethereum, mas não resolveu o problema. A gente escalou, mas as segundas camadas ficaram caras e a Ethereum também continuou cara. Reduziu um pouco, mas continuou cara. Então, nós temos um problema. Certo? E aí eles fizeram a atualização da Proton Dunk Shardings. O que é isso? Eles criaram um sistema de blobs, que é um sistema centralizado, como boa parte das coisas que acontecem no Ethereum, né? É um sistema centralizado, onde você tem informações momentâneas dentro do bloco. Então tem um espaço no bloco chamado blobs. E esses blobs, eles se conectam entre nós. Então, você não precisa ter uma segunda camada, a cópia completa dentro da blockchain do Ethereum. O que você precisa? Ter uma cópia espalhada nesses validadores, que são os blobs. Qual que é o problema? Se não está na blockchain, não tem como a gente garantir que vai estar na blockchain.
mas é uma atualização que a Ethereum fez. Então ela fez lá 2023 para 24, né, finalzão de 2023 para 24, eles criaram o Proton Dunk Shardings, né? Se eu não me engano, EIP 3355, se eu não me engano, cara. Se eu não me engano, posso estar viajando, mas enfim, a implementação lá que os caras fizeram, onde eles colocaram espaço só para colocar isso e não diretamente no bloco, de forma ali de nó centralizado ali e tal. E distribuído, claro. Legal. Isso fez com que as taxas baixassem um pouquinho mais e principalmente baixassem as taxas das segundas camadas. Segundas camadas tiveram uma redução de quase 90% nas taxas. Então era comum você pegar, por exemplo, uma segunda camada do Ethereum, que era 30 centavos para você fazer uma transação na ZK Sync, passou a ser 3 centavos. Você pegava uma rede Arbitrum, que era 10 centavos, você passou a 1 centavo. Então melhorou demais para as segundas camadas. Mas nós continuamos com o problema da primeira camada, que ainda continuava caro. Então era comum você pagar de 30 centavos para 3 centavos, por exemplo, numa ZK5 numa segunda camada, mas a primeira camada, 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, chegamos a pagar 80 dólares quando a rede mais está acelerada, né? Então assim, não faz o menor sentido a gente falar que uma blockchain, ela tá lá para gerar adesão de novos usuários, para principalmente gerar inclusão, né? Não é isso que a blockchain traz, turma? Inclusão financeira, é isso ou não é? A blockchain foi feita, cara, pra gente usar no sistema financeiro, para que a gente possa conseguir incluir as pessoas. Então é incluir aquele cara que não tem uma conta em banco, é incluir aquele cara desbancarizado, etc. Quando você fala que uma única taxa tu vai pagar 20 dólares, como é que você inclui? Você está incluindo só cara rico. E é o que virou a rede Ethereum, uma rede de ricos. Porque se você tem pouco dinheiro, você não consegue transacionar na rede Ethereum. Só que eles estão atualizando e estão trazendo essa atualização pra gente, né? Que é a tal da Pectra, que aparentemente vai rolar em abril. E aí eu dei uma estudadinha. Eu dei uma estudadinha hoje cedo e peguei, obviamente eu não vou te passar aqui tecnicamente quais são os principais pontos, porque primeiro que não é a finalidade do nosso canal, e eu nem sou especialista técnico, né, na questão de programação e implementação. Mas eu quero te trazer quais são as principais coisas que essa implementação traz. E aí a gente pode entender se deve ou não melhorar a rede e principalmente se deve ou não melhorar o preço do Ether, porque é isso que a galera quer, né? Isso, o Proton Dunk Shards foi a EIP 1844. Obrigado, Joner. 1844. 3359 foi a da queima, né? Foi a do Bunny, né? Confundi. 4844. 4844, que foi a Dencun, que é a Proton Dunk Shards, né? Que é a Dencun, né? É a Denver mais Cancun. É isso, né? Eles fizeram essa atualização. Se eu não me engano, final de 2023, início de 2024, foi mais ou menos por aí, né? É isso. Beleza, o que acontece com a rede Ethereum? Eu separei alguns tópicos aqui pra gente trocar uma ideia, tá, turma? Separei alguns tópicos aqui pra gente trocar uma ideia. Então vamos lá, turma. Tudo que a gente precisa saber sobre essa atualização Pectra. Primeira coisa, vamos ter as principais mudanças e recursos, tá? Então vamos lá. Eu vou lendo aqui que eu anotei aqui os pontos aqui. Primeira coisa, abstração de contas, que é a EIP. O que é EIP, turma? A gente falou da EIP 4844, né? É 3359, que foi a do Bunny, essa daqui e tal. O que é EIP? Ethereum Improvement Proposal. Então, proposta de melhoria da Ethereum. Tá? EIP. Ethereum Improvement Proposal. Então, proposta de melhoria 7702. Essa é muito legal. Por quê? Porque ela permite pagar taxas de gas com tokens como o SDC, o SDT e DAI, eliminando a necessidade de manter Ethereum apenas para transações. Olha que interessante. É uma novidade isso? Não. A ZK-Sync e outras redes já fazem isso. Que é o que a turma chama, por exemplo, a ZK-Sync chama de Paymaster. Outras redes também fazem isso, eu acho que a Scroll também faz isso, eu sei que tem outras redes que fazem isso. Então veja, para eu transacionar na rede Ethereum, fazer qualquer mudança, entenda o seguinte, toda vez que eu tenho a blockchain, e eu quero mudar o estado da blockchain, ou seja, inserir alguma informação no bloco, eu estou mudando o estado da blockchain, eu preciso pagar uma taxa de gas, ponto. Eu preciso. É assim que funciona a blockchain. Você paga e usa. É como se fosse uma ficha no fliperama. Eu ponho a ficha, jogo lá o Street Fighter, o Marvel vs Capcom. Não pus a ficha, não uso. Então, para eu poder jogar, eu preciso pôr a ficha no fliperama. O que é a ficha da rede Ethereum? É o token ETH.
Correto? Então, para você fazer uma transação hoje, então, pra você montar uma pool de liquidez, fazer uma troca, fazer um swap, fazer um empréstimo, ou simplesmente mandar um token de uma carteira para corretora, tal, você precisa pagar a taxa de gas. A gas na rede Ethereum é o token ETH. Então, tudo que você faz aí na rede Ethereum, você precisa ter o token ETH. E eles estão trazendo a abstração de contas através da IP 7702. O que eles vão permitir? Que você não precise de Ethereum para pagar o gas. Eles vão aceitar gas com o SDC e DAI. Acho que eu não li, mas acho que o SDT vai acabar entrando também. Ou seja, se você tem stablecoin na sua carteira, você pode pagar a taxa de gas. Veja, é uma coisa que está sendo trazida para Ethereum, mas não é uma novidade. Repito, você tem os Paymasters que acontecem já em outras redes que você pode fazer exatamente isso. Isso serve para quê? Porra, o cara tá sem gas por qualquer motivo, mas ele tem uma stablecoinzinha, pumba, ele vai lá e paga. Basicamente, eles pegam essa USDT e trocam no contrato por ETH. Obviamente, eles vão cobrar um pouquinho a mais por isso, né? Porque tem taxa de contrato e tudo mais, né? E aí, cara, mais do que isso, terceiros vão poder patrocinar as taxas de transação. Então, por exemplo, pode ser que a Uniswap, pode ser que a tua carteira Reb, pode ser que a tua carteira Anki, pode ser que a tua carteira Metamask te permita fazer esse tipo de transação cobrando um servicinho. Então, por exemplo, chegou na minha carteira WBTC, tá? Eu tô com a minha carteira da OneKey, e aí eu coloquei meu endereço e alguém mandou WBTC. Para eu poder transferir, eu tenho que ter um pouquinho de Ethereum, né? Só que eu não tenho. E eu não tenho um SDT. O que vai poder fazer? Uma carteira, por exemplo, MetaMask, Reb, OneKey, entre outras, ela vai poder fornecer esse serviço para você e te facilitar essa transação. Então eu não pago a transação, eu não pago o Ethereum, não preciso do Ethereum, e eu faço a minha transação. Né? É isso. Eles vão ter também aprimoramento para validadores, que é algo que a turma já está esperando. Por exemplo, quando você faz o stake de... Lembra que eu falei que mudou de Proof of Work para Proof of Stake? Para você fazer uma transação, para você poder subir um nó na rede Ethereum e validar a rede Ethereum, você precisa fazer um nó e ter 32 Ether lá dentro. Certo? Isso são nós temos dois problemas. Primeiro, para o rico e para o pobre. Por quê? Porque o rico... O pobre, ele não tem 32 Ether. Então, limitou. Então, se a gente tá falando que a blockchain é inclusão, como é que eu vou conseguir botar 32 Ethereum? Quanto que dá 32 Ethereum, turma? Cada Ethereum tá 2.500 dólares. Deixa eu fazer um cálculo aqui de cabeça. 32 Ethereum vezes 2.600, que é o preço atual. São 83 mil dólares vezes 6. Pô, nós estamos falando de 499 mil reais. 500 reais pra fazer um nó de Ethereum? Não faz o menor sentido. Para eu que sou pobre, 500 mil reais, um apartamento, uma casa, um terreno, porra, um carro importado muito do bom, para eu validar o Ethereum não faz o menor sentido, não cabe na minha. Então, o pobre, a galera mais pobre, ela reclama desses 32 Ether. Por quê? Porque o cara fala, pô, eu queria participar dessa validação, mas eu não tenho 32 Ether, eu queria participar com 1, com 2, com 3. E a galera mais rica também é um problema, porque eles fixaram nos exato 32. Sacou? Eles fixaram, turma, nos exatos 32. Ou seja, se eu tenho 1.000 Ethers, 1 milhão de Ethers, e eu quiser stakear o Ether, eu vou ter que fazer uma cacetada de nó com 32. Porque não permite colocar mais Ether como validador. É 32 e isso é finir. Então, a validação do Ether, ele ficou ruim pro rico e ficou ruim pro pobre. E o cara que tem 1.000 Ether, ele vai ter que fazer a cacetada de nó? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então o que eles estão permitindo? Que eles não vão abaixar por enquanto a diminuição para 1 Ether que já está sendo cogitado. Mas eles vão aumentar para 2048 Ether um único validador. Então ele passa de 32 Ether para até 2048. Então eu quero ser um validador da rede Ethereum. Eu monto um nó, eu tenho que ter 32 Ether ou mais. Então um carinha que tem 500 Ether, ele vai poder fazer um nó só. Ele não vai precisar dividir em uma carrada de nó. Isso ajuda bastante. Né? Por quê? Pô, o cara que tem muito dinheiro, ele acaba não pondo. Porra, como é que eu vou fazer um monte de nó? Como é que eu vou cuidar do monte de nó? Eu prefiro criar 2, 3 e administrar esses 2, 3, né? E a EIP 7002, que tá... 7002, 7002, ela tá introduzindo saques flexíveis nos Ethers apostados, nos Ethers stakeados, dando mais controle para os validadores. Tá? Então eles vão melhorar, inclusive, o rendimento do cara, porque o rendimento do cara fica difícil do cara sacar. Agora eles vão fazer algumas implementações para ficar mais fácil e mais barato que o cara saque esse rendimento. Porque o cara que bota 32 Ether, ou 2048 Ether, ou 500 Ether no validador, ele tá fazendo isso para ter uma rendinha passiva, não é isso? Ele quer validar a rede, ele quer deixar o Ether rodando, e ele quer ter uma renda passiva. E às vezes essa renda passiva, ele quer para complementar a renda dele.
Então a IP 7002 traz isso. E aí, cara, eles estão trazendo algumas novas estruturas de dados para reduzir o armazenamento necessário para os nós, acelerando a verificação de transações. Isso chama-se Verkle Trees. A gente tem o Merkle Tree, né? Agora eles querem um Verkle, com V, Verkle Tree, tá? Eles estão criando um sistema nessa atualização também da Pectra, que é o Peer Data Availability Sampling. É o Peer DAS, tá? Peer DAS. Que otimiza o gerenciamento de dados em soluções de segunda camada, como Arbitrum, Optimism, Mode, Base, etc., né? Reduzindo os custos e aumentando a capacidade de processamento. Os blobs terão um espaço expandido para que os dados temporários, aquele que eu já expliquei, fiquem ainda maiores nos blocos e melhorando assim a eficiência das transações nas segundas camadas. Melhorou a eficiência das segundas camadas, você reduz não só a segunda camada, mas como a primeira. Então, esse Peer DAS e os blobs serão melhorados para que escale melhor a segunda camada, consequentemente a primeira camada, que é a rede Ethereum, né? A primeira camada, fique mais barata. E eles vão mexer também nos contratos EVM. Eles vão implementar também a EIP 7692, que atualiza a Ethereum Virtual Machine, a gente chama de EVM, tá? Para tornar a execução dos contratos mais rápidas e baratas. Ou seja, o que eles querem fazer, ou o que eles já estão fazendo, é melhorar os contratos inteligentes, as fórmulas, né, dos contratos inteligentes através da EVM. Então eles vão atualizar a EVM para que a execução de contratos fique mais rápida e mais barata, tá? Então, turma, excelente a atualização na rede Ethereum, tá? Excelente a atualização na rede Ethereum. Dois problemas aqui, falando de preço agora. Então, assim, tudo que foi passado aqui, melhoria para o usuário. Ponto. Dois problemas. A Ethereum nunca cumpre o prazo. Eles sempre atrasam 1, 2, 3 meses. Só que a gente sabe que a Solana chegou e a água bateu na bunda do Ethereum. Logo, se a água bateu na bunda do Ethereum, o Ethereum não vai poder ficar de milissequência, ele vai ter que soltar a atualização. Só que tem um ponto interessante aqui. Lembra que eu falei do Paymaster? O Paymaster ele permite que você pague transações na rede sem o token ETH. Logo, se eu não preciso de token ETH de gas, ou seja, se eu não preciso da ficha do fliperama, por que eu vou ter Ethereum? Então, se todo mundo pensar dessa forma, será que no geral as pessoas deixarão de ter Ethereum e ele teria não mais uma valorização astronômica como a gente viu? Faz sentido o que eu tô falando, turma? Porque qual que é um dos motivos do Ether valorizar? Você tem lá pra pagar taxa e você deixa lá e todo mundo vai deixando e você não vende porque você deixa lá aquele saldinho. Se eu não preciso mais disso, eu posso pagar com STT ou STC? Eu não preciso do Ethereum. Se eu não especulo, se eu não faço hold de Ethereum, eu não preciso do Ethereum. Logo, não é um Ethereum a menos nas mãos dos holders? Então tem que ficar atento nisso. Agora, como um todo, se a atualização vingar do jeito que eles estão prometendo, é uma atualização muito boa. Vai melhorar a segunda camada, vai melhorar a primeira camada, vai ter mais espaço no bloco, principalmente para transações de segunda camada, e você vai poder pagar com outras taxas, taxas com outras coisas. Essa taxa de gas do Ethereum já tinha que ter sido implementada há muito tempo. Há mais de um ano, cara. Há mais de um ano a gente já utiliza esse sistema na zk-Sync, na Scroll, entre outras. Então, assim, tem mais de um ano que isso já não é novidade no DeFi e a Ethereum só tá implementando agora. E aí, cara, se você tem esse tipo de coisa implementada em outras redes e você não traz para a primeira camada, cara, você tá... que são coisas boas, né? São upgrades bons. Cara, se você não traz isso para a primeira camada, qual que é o teu incentivo como primeira camada? Porque a gente tem que entender o mercado cripto como um grande laboratório. Então, a primeira camada, estamos falando de Bitcoin, estamos falando de Ethereum, ela não tem que sair mexendo as coisas antes de todo mundo. Ela tem que funcionar do jeito que ela foi feita para funcionar. Mas a gente tem um grande laboratório que é o mercado cripto. E esse grande laboratório vai ensinar pra gente coisas boas e coisas ruins. As coisas boas a gente vai absorver, as coisas ruins a gente vai eliminar. E isso já está sendo utilizado há mais de um ano, talvez 1 ano e meio em outras redes, o Paymaster. Pô, é uma boa atualização, todo mundo gostou de não vi ninguém reclamar. O cara que reclamando, não quero pagar taxa com STT, não usa, é simples, não muda nada na tua vida. Então é uma atualização muito melhor para o usuário e a Ethereum tá demorando 1 ano e meio para fazer esse tipo de atualização. E é o que a gente fala, cara, a Ethereum, ela se guardou num lugar cômodo. Nós somos a maior, todo mundo faz baseado em Ethereum, todo mundo faz EVM, todo mundo faz segunda camada, nós estamos bem, a gente não precisa acelerar desenvolvimento. A gente pode fazer do jeito que a gente quer. Aí chega a Solaninha,
comendo pelas beiradas. Ultrapassa implementações, ultrapassa volume, ultrapassa receita, ultrapassa tudo. Aí a Ethereum, e o token do Solana subindo, o token da Ethereum caindo. Aí a Ethereum Foundation fala, vamos precisar mudar isso daí. Então, Ethereum, vocês precisam sacudir. Talvez uma boa sacudida no Vitalik seja essa implementação da Pectra. E vamos ver que bicho dá. Agora eu quero te perguntar, pra você, tudo isso que eu tô te falando, se acontecer, né, se a gente tiver todas essas atualizações na rede Ethereum, você acha que a rede Ethereum pode melhorar e, consequentemente, valorizar o token ETH, o token Ether, né? Que é a moeda Ethereum, moeda da rede Ethereum? Ou você acha que não, que é balela, o Ether morreu e daqui pra cima é só pra baixo? Comenta aí comigo aí nos comentários.